E se aquela viagem que você não consegue tirar da cabeça não seja uma simples vontade de mudar de cenário, mas sim um chamado da sua alma para que você realmente descubra quem verdadeiramente você é. Tem lugares no mundo que eles vão muito além das paisagens lindas e maravilhosas que a gente tem em todo o nosso mundo. Eles são lugares que nos atravessam, que mexem com as nossas emoções, que ativam partes nossas que ainda estão adormecidas. É como se o nosso corpo lembrasse de coisas que a nossa mente ainda não tem consciência. Mas a astrocartografia, ela explica isso, como que os lugares impactam a nossa vida. E a astrocartografia, então, ela mostra que não é coincidência a gente ser chamado para um lugar. Talvez a gente realmente precise para aquele lugar, porque precisamos ativar a energia de um planeta na nossa vida e assim conhecer uma versão nossa que a gente ainda não conhece. Ou talvez dar uma modificada em alguma coisa da nossa vida que realmente precisa de um alinhamento, que a gente precisa ali estar se reconectando com a nossa verdadeira essência. Então, o que é a astrocartografia? A astrocartografia é uma área da astrologia que conecta o nosso mapa astral com o mapa mundi. Então, ela mostra que em diferentes lugares do mundo existem diferentes energias planetárias que estão influenciando a nossa vida. Seja a nossa vida pessoal, então a minha personalidade, quem eu sou, seja a nossa vida social, nossa carreira também, né? Aquilo que os outros também enxergam. Também os relacionamentos e também a nossa parte mais íntima, então o nosso lar, nossa origem, né? Mexe com várias áreas, na verdade, com todas as áreas da nossa vida, né? Porque o nosso mapa astral ele é dividido em várias áreas, então a astrocartografia sempre vai impactar uma parte do nosso mapa, mas existem 4 áreas que são mais fortes, digamos assim, que são os ângulos principais, né? Então é o ascendente, o descendente, o fundo do céu e o meio do céu, que resumidamente falaria sobre a nossa personalidade, o nosso corpo físico, os nossos relacionamentos, a nossa base, né, nossa família e para onde a gente vai ou a nossa carreira. É muito interessante porque você vai criar com a astrocartografia um mapa do mundo que é só para você. Então, nesse mapa mundi, você vai descobrindo como que os lugares influenciam a sua vida. E assim, é importante entender sempre que mesmo que alguém, digamos, nasceu no mesmo dia, no mesmo horário, que você no mesmo local, né? Se são irmãos gêmeos, por exemplo. Existem contextos de vida diferentes. Talvez irmãos gêmeos, um passou por um desafio no relacionamento, o outro não. Foi um contexto diferente. E eles vão para o mesmo lugar, pode ativar coisas diferentes mesmo que o mapa astral é igual, porque tem que sempre considerar também o contexto de vida. Então não é algo muito geral, assim, que a gente, claro, aprende a astrocartografia de forma generalizada, entendendo que se você vai para uma linha de meio do céu, provavelmente vai impactar questões da sua carreira, de como as pessoas te veem, mas não necessariamente só isso. Existe muitas outras coisas, existe o seu futuro, né, também, e onde que está aquele planeta no seu mapa astral. Então a gente sempre precisa ir mais além. Não é para todo mundo que vai para uma linha de sol no meio do céu que vai ter o sucesso e reconhecimento na carreira, pelo menos já ali num primeiro instante. Talvez vão ser outras áreas da vida impactando, vai depender de onde que está o sol, o signo que a pessoa tem o sol, e se tem outros contextos de vida, outras questões que o sol comanda, então tudo está envolvido, mas é muito interessante porque a astrocartografia ela vai nos mostrando o que talvez a gente está precisando despertar na gente. Por exemplo, se você tem um lugar que você quer muito ir e você vê lá no seu mapa de astrocartografia que você tem uma linha de Marte. Talvez o que esse planeta está querendo é que você desperte mais coragem, que você crie iniciativa. Então, talvez justamente para esse lugar você vai conseguir quando você criar coragem de pegar e comprar uma passagem, mesmo que o contexto da sua vida não esteja perfeito ainda, porque o que você está precisando é coragem. Ou pode ser que realmente as coisas se desenrolem e tal, e que você acabe indo para lá e tenha que passar por situações que você precisa de ação, precisa de movimento, precisa realmente estar ali tendo coragem para alguma coisa externa ou interna mesmo, né? Vai depender muito do ângulo e do posicionamento do Marte no seu mapa. Então é interessante você fazer o seu mapa de astrocartografia e verificar os lugares que você mais quer ir, quais linhas que você tem lá, porque principalmente se tem vários lugares que você quer e as linhas se repetem, por exemplo, você vê lá que tem 3 continentes diferentes, inclusive, e você tem uma linha, em todos eles você tem uma linha de Vênus, né? Então pode ser um chamado forte mesmo, que a sua Vênus está querendo ser vista no seu mapa, né? Que talvez você precisa realmente se amar mais de verdade, porque a Vênus tem muito a ver com amor próprio, tem também muito a ver com questões de relações, por isso que muitas pessoas consideram como o planeta dos relacionamentos, mas não é só isso, e nem sempre uma linha de Vênus tem a ver com relacionamento amoroso. Talvez se está num ângulo ali
de fundo do céu e que tenha a ver com questões de irmãos, por exemplo, então talvez pode não ter nada a ver com relacionamento amoroso, mas talvez relações com o irmão, com a família, alguma coisa desse tipo, e não necessariamente vai encontrar uma pessoa na linha de Vênus. Então isso que a gente tem que quebrar um pouco as questões que a gente lê na internet que acham que as informações são tudo gerais. A gente sempre precisa se aprofundar no nosso mapa astral. Inclusive, eu tenho um curso de astrocartografia, o AstroGeo, que ele é bem completinho e fala sobre tudo isso, explico todo o passo a passo, você entender por que você pode estar sendo chamado, como você integra melhor um planeta, né? Como você se prepara melhor para uma viagem de algum planeta. Vão ter várias dicas, hipóteses do que pode acontecer numa viagem uma linha de Saturno, de Marte, de Netuno, de Urano, de Plutão, de Sol, de Lua, de todos os planetas. E ainda tem um bônus também sobre os portais energéticos pelo mundo, porque às vezes a gente é chamado para um lugar porque existe uma energia espiritual que a gente precisa estar integrando também, né? É claro que aqui já é um pouco mais para quem está na área da espiritualidade, despertando, que acredita mais em portais, né? Mas também tem uma aula muito explicativa sobre isso. Existe também a Local Space, que é uma outra área da astrologia de localização, que eu também coloquei uma aula recentemente lá no meu curso. Tem o desenho humano também, que tem questões sobre os lugares, de como que eles impactam a nossa vida, então também tem uma aula lá muito especial no curso. Então, assim, é muito completo e a astrocartografia e todas essas outras ferramentas que eu comentei, elas vão te ajudar a entender por que você está sendo chamado para um lugar e como que você pode aproveitar ao máximo a energia daquele lugar. Às vezes, se uma viagem não está desenrolando, você tem lá um lugar que, nossa, quer ir há muitos anos e nunca dá certo, talvez porque você não está pronto para receber aquela energia ainda. E eu digo isso porque já aconteceu na minha vida. Eu, por exemplo, queria ir para o Peru há 5 anos já, eu tentava ir, todos os anos eu tentava, não, vou organizar, ano que vem eu vou, ano que vem eu vou, e sempre surgiam outras viagens, que daí eu não podia gastar também, ou não tinha companhia, não sei o que, até que um ano eu falei, não, agora eu vou porque minhas milhas estão vencendo e vou ter que ir sozinha porque eu não encontrei ninguém mesmo. Então eu fui e realmente foi uma viagem que teve um impacto enorme na minha vida, internamente principalmente, mas acabou desenrolando coisas que realmente, se tivesse sido antes, eu não teria dado atenção, eu não teria realmente olhado para aquilo como algo sério, como algo importante de ser visto, porque teve a ver com a questão do TDAH que eu descobri, né, que foi uma viagem onde realmente eu cheguei no meu limite mental, e daí depois eu fui vendo que eu precisava buscar ajuda, inclusive eu tenho esses planetas justamente na minha casa 6, que é a casa de saúde, então eu sei que antes não teria valido a pena, sabe? E por isso que tem momentos, tem viagens que você, se ainda não deu certo, é porque talvez você não esteja preparado, mas você pode ir se preparando, você pode ir entendendo todo esse contexto energético do planeta para que, de fato, você, quando for para lá, absorva o máximo e mais elevado daquele local. Então, a astrocartografia ela é muito interessante para você se conhecer, para você, né, usar o mundo como uma ferramenta de autoconhecimento e para você estar viajando também com mais intenção, porque se você está precisando de alguma mudança numa área da sua vida, você pode também escolher um destino que tenha aquela energia para você. Então entenda que as viagens elas não precisam ser sempre de férias, e somente de férias, na verdade. Você pode aproveitar as viagens de férias para isso, mas tendo consciência da astrocartografia, mesmo que você vai lá só para se desconectar, só para aproveitar o mar, não sei, por uma semana, duas, você vai ter impacto dos planetas na sua vida, e se você quiser aproveitar essa energia que foi ativada em você de outra maneira, pode ser muito interessante depois da sua viagem mesmo, porque aquele planeta vai ativar na sua vida quando você estiver passando lá. Então você não vai desligar o interruptor dessa ativação já no dia que você volta de viagem. Ainda vai continuar reverberando essa energia. Por isso que é muito interessante entender a astrocartografia e realmente usar os lugares como portais, como ritos de passagem, até para a gente estar se transformando, porque tem muitas viagens que vocês podem observar que já fizeram e depois daquelas viagens aconteceram grandes mudanças na vida de vocês, que vocês se transformaram, às vezes são questões só internas mesmo, que você mudou sua percepção sobre alguma coisa, sua forma de ver a vida ou de fazer acontecer alguma coisa. Então comecem a observar a vida de vocês, o quanto que as viagens já impactaram, porque a astrocartografia ela explica isso e comigo foi assim muito interessante, porque eu já viajava uns 10 anos antes de conhecer a astrocartografia e todas as viagens me mudavam, eu não entendia direito porquê, mas quando eu entendi a astrocartografia tudo fez sentido, consegui compreender quais foram os aprendizados, as ativações em cada uma das minhas viagens e isso foi muito interessante. Então se você quiser saber mais, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu curso, o AstroGeo, e também o link se você quiser fazer algum atendimento comigo, eu também posso estar te ajudando a esclarecer alguns destinos para você.